Fala galerinha, beleza, beleza, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais um encontro semanal da nossa disciplina, certo? Tudo bom com vocês, galerinha? Vamos então continuar o tema que a gente vem trabalhando nas últimas semanas, tá bom? O nosso tema, ele vem discutindo as medidas e grandezas físicas e sempre envolve nesse conteúdo o tema de máquinas, de rendimento, de consumo energético. Então a gente vai continuar trabalhando nesse tema, esses conteúdos. E hoje a gente vai trabalhar com potência mecânica e rendimento, certo? Por quê, professor? Porque nas últimas aulas a gente já veio trabalhando com as máquinas simples, nós já vimos a falar do tema de trabalho e continuando essa ideia de energia que foi discutida em aulas passadas, a gente vai falar agora sobre a potência mecânica, que é a grandeza associada ao consumo de energia, e também ao rendimento, que esse rendimento é uma ideia de saber quanto de eficiência o aparelho, a máquina, ela vai passar para você, certo? Então, galerinha, esses temas, eles estão sempre relacionados ao nosso cotidiano. Por quê, professor? Porque quando a gente vai comprar um aparelho, um eletroeletrônico, por exemplo, você sempre olha a classe que ele faz parte, num selo que está presente já na sua caixa. Na parte externa da caixa, você já tem um selo presente naquele aparelho. Esse selo, ele vai classificar o aparelho de acordo com o seu consumo de energia, tá? E assim você pode dizer se aquele aparelho consome muita energia ou pouca energia. Professor, o que isso vai fazer de diferença na minha vida, no meu dia a dia? Que através do estudo desse selo, através do estudo dessas classificações que os aparelhos possuem, pode ser um aparelho rentável ou não para você. Porque ele pode acabar gastando menos ou gastando muita energia, e isso vai acabar influenciando no seu bolso, né? Então a gente vai discutir um pouquinho esses temas durante a nossa aula, tá bom? Bom, galerinha, disciplina física, eu sou o professor Caio, e como eu havia dito para vocês, a gente vai trabalhar com medidas e grandezas físicas, potência mecânica e rendimento. Essa aula é a aula do dia 27 de outubro. Professor, o que nós vamos trabalhar com esse tema? A gente vai trabalhar os seguintes objetivos. Meus queridos, eu vou tentar reconhecer que a medição e o controle de processos podem gerar melhores resultados no desempenho de máquinas, na rentabilidade delas. Além disso, eu vou estudar os conceitos de potência, energia consumida e também intervalo de tempo, certo? E além disso, eu vou compreender as diversas formas como a gente vai calcular a potência. A potência ela pode estar associada à energia, mas ela também pode estar associada à velocidade, certo? Então, galerinha linda, a gente vai trabalhar com todos esses temas hoje na nossa aula. Muito boa tarde também, para a gente começar o nosso encontro, as escolas, né? Os polos que estão com a gente. Galerinha de Jacobina, de Jerumenha, Pavo Sul, também está aqui com a gente. E todos os polos, todos os professores, os alunos que estão acompanhando o nosso encontro de hoje, sejam muito bem-vindos.
certo? Então vocês já vão pegando logo o teu caderno, o teu lápis, todo o teu material escolar, para a gente já começar o nosso encontro de hoje, certo? Então vamos lá, galerinha. Começando o nosso tema de hoje, eu vou definir para você o que é potência, certo? Galerinha, potência, eu relaciono ela com a rapidez que um sistema realiza uma função. Sistema, você pode ler uma máquina, por exemplo. Tá? Então, quando a gente tenta estudar a velocidade que uma máquina executa uma certa função, uma certa atribuição, eu posso estar relacionando com a potência. Como assim, professor? Por exemplo, você tem um ventilador. Para diferentes velocidades, vamos imaginar que esse ventilador, ele gasta diferentes valores de energia. Então, como ele consome diferentes valores de energia para velocidades diferentes, então ele está, olha só, gastando uma energia dependendo da rapidez dele. Um liquidificador, a mesma coisa. Um liquidificador, quando ele está com a velocidade baixa, ele vai consumir um certo nível de energia. Quando ele está numa velocidade média, uma velocidade não tão baixa assim, ele já vai consumir um nível de energia muito maior. E se eu falar que esse ventilador, esse liquidificador, ele está numa velocidade mais alta ainda, ele vai gastar, vai consumir mais energia ainda. Então, por isso que eu relaciono a potência com a rapidez do equipamento da máquina. O professor quer dizer que a potência está associada ao consumo de energia? Sim. Ok? Sim. Professor, me dá um outro exemplo. Está associado aí potência e consumo de energia. Um carro. Carros de maiores potências, como por exemplo uma Ferrari, vão gastar mais combustível. Vão precisar de mais combustível para produzir um funcionamento, não é? É, professor. Agora você pega um carro mais popular, um carro 1.0. Um carro 1.0, ele já não vai gastar tanto combustível assim comparado com a Ferrari. Mas também ele não vai te dar tanta potência assim. Tenta aí botar uma corrida, uma Ferrari e um Unozinho, né? Um Celtinha. Quem é que ganha? Precisa perguntar? Ah, professor, a Ferrari com certeza, né? Exatamente. A Ferrari com certeza ela vai ganhar, jovens. Então, meus queridos, você vai perceber que a potência ela está diretamente associada com o gasto de energia, tá? Diretamente associada com o gasto de energia. Certo, jovens? Beleza? E também diretamente associada com a velocidade que um equipamento ele realiza a sua atribuição. Beleza? Meus queridos, dando continuidade aqui, eu trouxe novamente esse conceito. Tá? Novamente eu trouxe esse conceito aqui de
potência relacionada ao gasto de energia. Olha só, ele diz assim, vamos considerar que um sistema mecânico S1, que durante um intervalo de tempo, transfere para um sistema mecânico S2 uma quantidade de energia. Então, galerinha, aqui eu tenho o conceito de potência, sabia? Sério, professor? Sim. Você tem uma fonte de energia que vai transferir energia para um equipamento que precisa consumir essa energia num certo intervalo de tempo. Vamos imaginar que aqui você tenha, no sistema S1, a rede elétrica. A eletricidade da sua casa. A rede elétrica, ela produz energia, não produz? É, professor, produz. E essa rede elétrica, ela vai doar, vai transferir essa energia para os equipamentos, não vai? Vai. Imagina que esse equipamento seja uma lâmpada. Beleza, professor. É uma lâmpada aqui, né? Sim, seja uma lâmpada. Meus anjos, para essa lâmpada funcionar, ela precisa retirar uma taxa de energia, uma quantidade de energia da rede elétrica, num certo tempo, num certo intervalo de tempo. Galerinha, quando o equipamento, então, consome energia num certo intervalo de tempo, você tem, então, a definição de potência. Certo? Você tem, então, a definição de potência nesse caso. Professor, então, quer dizer que potência define-se como o processo que eu consumo energia num tempo medido? Exatamente. Então, por isso que potência eu posso calcular pela energia dividido pelo tempo. Ou, como a gente estava definindo na aula passada, que trabalho é uma forma de energia, é a definição de energia, né? Então, trabalho sobre o tempo, eu também posso calcular a potência. Energia, qual a sua unidade? Joule, né? A gente coloca a letra J para representar a unidade de energia. O tempo tem que estar em segundos, né, galerinha? O tempo deve estar em segundos. E a potência, consequentemente, vai ser encontrada em watts, com o símbolozinho W, né? Ah, professor, por isso que lá nas lâmpadas eu tenho um número e do lado do número eu tenho a letra W? Exatamente. Lá vai indicar a quantidade de energia que a lâmpada precisa para cada segundo. A quantidade de energia que ela está consumindo a cada segundo. Então, muitas vezes, não é tão rentável financeiramente para você comprar uma lâmpada de 100 watts. E essa lâmpada de 100 watts, ela produziu uma luminosidade boa, porém, acabar consumindo muita energia.
Então, por isso que não é tão rentável para ti, porque ela consome muita energia. Aí, o que que acontece? O que que está acontecendo hoje em dia? Com o avanço da tecnologia, estão sendo criadas lâmpadas que produzem a mesma luz dessa lâmpada de 100 watts, porém com uma potência bem menor. Tá? Por exemplo, as lâmpadas de LED, uma lâmpada de LED pode produzir uma mesma luminosidade que essa de 100 watts, porém com uma potência 4 vezes menor. Uma potência 10 vezes menor. Dependendo aí do tipo da lâmpada. Certo, Micael? Galerinha de Pavussu, o Micael está acompanhando aqui a nossa aula. Galerinha de Pajeú, Uruçuí, Jerumenha, Dom Inocêncio, Curral Novo, Conceição do Canindé, Campo Largo, Betânia, Jacobina, Jerumenha, toda a galerinha fazendo parte aqui da nossa aula. Meus anjos, eu vou dar um timezinho para ti de 2 minutos, tá? E a gente volta já já com a continuação dessa aula, tá? 2 minutinhos. Vamos lá. Jovens, dando continuidade aqui, de onde vêm outras unidades da potência, né? Que a unidade da potência, ela vem da unidade de energia dividida pela unidade de tempo, né? O joule por segundo
é igual ao watt de potência. Ou seja, uma unidade de energia sobre uma unidade de tempo vai dar a unidade de potência. Porém, existem outras unidades de potência. Quais são as outras unidades para potência, professor? Você tem o cavalo vapor, certo? Que o seu símbolo é CV. E você tem o HP. Aí agora eu vou ter que colocar esse termo em inglês. Que é o horsepower. Que é poder de cavalo, potência de cavalo. É, horsepower. É bom que a gente tem uma pessoa bilíngue na aula de física. Né? Horsepower. Horse, né? Pronto. Muito bem, jovens. De onde vêm essas unidades? Professor, por que todas as unidades aí estão relacionando a cavalo? O que cavalo tem a ver com potência? Tudo. É porque antes, o meio, né, a forma de locomoção e não só de pessoas, mas de produtos, eram os cavalos. Antes você não tinha carro, não tinha caminhão, não tinha nenhum tipo de máquina que movesse pessoas ou objetos, produtos. Então, Micael, usava-se os cavalos para levar os objetos, os produtos, né, de uma cidade para outra, para viajar de uma cidade a outra. Por isso, quando criaram os motores, eles foram logo associados a quem? Aos cavalos. Que esses animais executavam as funções semelhantes aos motores, né? Iam executar as funções semelhantes aos motores. E aí, fez a associação seguinte. Olha, esse motor, ele funciona dessa maneira. Por exemplo, ele consegue levantar 1 tonelada. Quantos cavalos eu vou precisar para fazer a mesma coisa, executar a mesma função? Então, por isso que a gente tem essas unidades. Porque elas fazem associação ao número de cavalos que eu preciso ter para executar aquela mesma função que a máquina está fazendo. Galerinha, até hoje essas unidades elas são usadas, tá? Por exemplo, você tem uma das Ferraris com cerca de 700, 800 ou 1000 cavalos, certo? Então, para que o motor desse carro, né, eu tenha um número de cavalos equivalentes a essa máquina, pegando o motor desse carro e eu comparando o número de cavalos que eu preciso para executar a mesma função da máquina, do motor, adquirir a mesma velocidade que esse carro vai adquirir, eu vou precisar de 1000 cavalos, 800 cavalos. É cavalo de mar, né? Vou precisar de 1000 cavalos para que esses cavalinhos possam adquirir a mesma velocidade de uma Ferrari. Certo, Egídio? Então, é essa ideia, comparar a potência que o motor possui com o número de cavalos que eu vou precisar para executar aquela mesma função. Galerinha, um CV, ele vai possuir o valor de aproximadamente 736 watts. Um HP vai
ter um valor aproximado de 746 watts, certo? Então, são duas unidades diferentes, né? Que elas têm valores diferentes. Ok? Mas a unidade no sistema internacional é o watts mesmo. Beleza? Então, é ela que a gente vai usar na maioria das questões. Certo, Egídio, Micael, galerinha que está acompanhando a gente pelo YouTube. Chegamos aqui ao nosso primeiro exemplo. Ok? Nosso primeiro exemplo diz o seguinte. Uma força F de intensidade 20 newtons é aplicada a uma caixa, deslocando-a a 3 metros na direção do sentido da força. O deslocamento ocorre durante 4 segundos. Determine a potência média desenvolvida. Galerinha, a gente vai fazer uma coisa que a gente sempre faz primeiro, antes de resolver todas as questões. Você vai anotar os valores que a questão forneceu. Ela disse o seguinte, ó, uma força F de intensidade 20 newtons. Uma força de valor 20 newtons. Então, coloque aqui, F é igual a 20. É aplicada a uma caixa deslocando 3 metros. Então, a distância percorrida pela caixa foi de 3 metros. O deslocamento ocorre em 4 segundos. Então, o intervalo de tempo aconteceu em 4 segundos. Pronto. Agora ele só quer que a gente o quê? Determine a potência desenvolvida. Perfeito. Galerinha, o que a gente pode fazer? A gente pode também tentar imaginar o que aconteceu. Você pode imaginar a situação. Olha só, imagina que eu tenho aqui uma caixinha e, devido à ação da força, essa caixa será deslocada de uma posição A até uma posição B. Galerinha, a distância de A para B, segundo a questão, é 3 metros. A força aplicada foi 20 newtons. E o tempo de duração do processo foi de 3 segundos. Perdão, 4 segundos. Então, o processo aconteceu num tempo de 4 segundos. Galerinha, o que a gente vai tentar descobrir aqui? O valor da potência. Potência, pot, né? É o trabalho sobre o tempo ou a energia sobre o tempo. Então, é o trabalho realizado num certo intervalo de tempo ou a energia consumida num certo intervalo de tempo. Porém, meus anjos, quem é o trabalho? Quando o trabalho é realizado por uma força e o deslocamento está na direção e no sentido da força, o trabalho é calculado somente pelo produto da força vezes o deslocamento. Correto?
Então, meus anjos, ficaria força vezes o deslocamento dividido pelo tempo. Professor, agora a gente pode substituir os valores? Podemos sim. Quem é a força? É 20. O deslocamento, quanto é que é? 3. E o tempo vale 4. Galerinha, 20 vezes 3 dá 600. Pega 600 e divide por 4, você vai encontrar uma potência de 15. 15 não, perdão. 150 watts. Beleza, jovens? Então, nós achamos um valor de potência igual a 150 watts. Então, não esqueça. O diferencial dessa questão é você lembrar da nossa aula passada. E lembrar que quando a força é aplicada no mesmo sentido do deslocamento, o deslocamento aconteceu para onde? De A para B. E a força também está indo de A para B. Então, toda vez que eu tenho uma situação semelhante a essa, o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento. Certo? E a potência, não esqueça, né? Energia pelo tempo ou trabalho pelo tempo. Galerinha, vou te dar 2 minutinhos para você anotar essa questãozinha. E aí a gente volta para fazer mais uma. 2 minutos. $60, né? Falei 600. Agora que eu vim me tocar aqui no cálculo que eu fiz. Aí dava 15 mesmo, né? Então, 20 vezes 3 dá 60.
E aí que dá 15 watts. Agora sim, né, jovens? Depois vocês falaram que eu me toquei. Por isso que eu resolvi, deu 15. Aí de onde veio esse 15? Agora sim está correto, né? Certo, Franciele, William. Beleza? Bora fazer mais uma? Show de bola, jovens. Jaine, muito boa tarde. Pois é, 60. 60. Professor, não sei de onde o senhor tirou 600. É 60, né? Isso, jovens. Galerinha, bora lá para a próxima. Posso passar aqui? Bora lá, bora lá, bora lá. Temos aí a segunda questão para a gente responder. E agora, galerinha, ele quer saber novamente qual é o cálculo da potência do motor do guindaste. Professor, o que ele me deu na situação? Bora lá tentar analisar. Um guindaste ergue com velocidade constante uma caixa de massa 5 vezes 10 a 2 kg. Galerinha, olha só. 5 vezes 10 a 2 é a mesma coisa que 500, né? É, professor? É. Porque 10 a 2, 10 elevado a 2, é 10 vezes 10. Dá 100, né? Então, 100 vezes 5 dá 500. Até uma altura de 5 metros. Em 10 segundos. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade, calcule a potência. Então, de novo, olha só, você vai colocar os dados e vai, senhoras e senhores, observar que a massa é 500 quilogramas, a altura H é 5 metros. O tempo é 10 segundos. E a gravidade também vale 10. Professor, o que a gente vai calcular? Quanto vale a potência? Galerinha, vocês perceberam que aqui eu vou ter que usar a potência usando o trabalho novamente? Só que qual é o trabalho, professor, agora? Olha só, se tem altura, se tem gravidade, eu vou ter que usar o trabalho da força-peso. Certo? Como é que eu faço esse cálculo, professor? É simples, olha só. Potência é o trabalho sobre o tempo. Galerinha, quem é o trabalho da força-peso? Já que a força que está sendo aplicada aqui é para erguer o objeto, então é uma força vertical. Então ela está associada a movimentos verticais. A força que está associada a movimentos verticais é a força-peso. E a energia associada a ela
seria o trabalho da força-peso. Certo? Então, a minha expressão ficaria assim. Massa vezes a gravidade vezes a altura, que é o trabalho da força-peso, dividido pela variação de tempo ΔT. E assim eu consigo achar a potência. Beleza? Eu vou dar um timezinho para vocês tentarem calcular e a gente volta já, tá? Então, me digam qual é o valor da potência de vocês. 2 minutinhos e a gente volta já. 2 minutos. Jeremias disse que deu 2.500. E aí, Jeremias? 2.500? Bora lá, olha só, jovem. A massa, quanto é que ela é? Ela é 500. Vezes a gravidade, 10. Vezes a altura, que é 5. Dividido pelo tempo, que também é 10, né, professor? Exatamente. Galerinha, 10 da gravidade vai embora com 10 do tempo. Jovem Jeremias, 5 vezes 500 dá 2.500. Qual a unidade, professor? Watts. Beleza, jovens? Só isso, professor? Só isso. É só isso. Não tem dificuldade. Né, galerinha? Alguém mais acertou, jovens? Alguém mais fez desse jeito? Botem aí. Coloquem aí no chat. Professor, eu fiz desse jeitinho que o senhor fez, ó. Deu certinho. Deu certinho, professor. Depois eu vou dar o timezinho para vocês, tá? Anotarem e a gente volta.
2 minutinhos. Vamos lá, galerinha. Estamos de volta, certo? Ficou claro, galerinha, esse primeiro conceito de potência, que é o trabalho pelo tempo, energia pelo tempo. Ficou claro? Eu sempre vou calcular o trabalho e aí divido pelo tempo para achar a potência. Não vai fugir disso, tá? Não vai fugir dessa ideia. Porém, existe outra expressão, tá? Existe o da potência instantânea. A potência média, que era a que a gente estava trabalhando, é uma potência de todo o processo. Por exemplo, a potência que eu tive que produzir para deslocar um objeto do ponto A para o ponto B. Então, é a potência de todo o processo. A potência instantânea é a potência de uma parte desse processo. É uma potência de apenas um ponto desse processo. Tá? Então, por exemplo, se eu quero descobrir qual é a potência nesse ponto A, ou qual é a potência nesse ponto B, para descobrir a potência nesses pontos separadamente, eu vou ter que descobrir através da potência instantânea. Ok? Na aula passada, que a gente falou sobre trabalho, a gente viu, galerinha, que existe um ângulo entre a força e o deslocamento, né? Assim como você está vendo na imagem. O deslocamento realizado, a linhazinha reta azul, e a força, existe um ângulo entre essas duas grandezas. Esse ângulo, ele vai aparecer lá na expressãozinha do trabalho. Certo? A gente viu isso na nossa aula dedicada ao assunto de trabalho. Galerinha,
Pegando a expressão original da potência, potência é trabalho sobre o tempo. Confere? Substituindo a fórmula do trabalho, ficaria força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. E aí eu reescrevo o ΔT dividindo pelo tempo. Não é isso? Galerinha, porém, quem é distância sobre o tempo? Quem é deslocamento sobre o tempo? É uma grandeza que a gente viu lá em movimentos. É a velocidade. É a velocidade. Então, velocidade é a grandeza encontrada através da distância sobre o tempo. Meus anjos, substituindo distância sobre o tempo pela velocidade, nós encontramos a expressãozinha aqui de baixo. Potência é igual a força vezes a velocidade vezes o cosseno do ângulo. Professor, que ângulo é esse? Não esqueça, tá? O ângulo é exatamente esse aqui. A força tá para cá, né? No desenho. O deslocamento tá aqui para esse lado. Setazinha azul. O ângulo entre a força e o deslocamento é esse ângulo aqui verdinho que eu estou pintando. E aí você vai tentar usar esse ângulo através do cosseno, da relação trigonométrica chamada cosseno. Ok? Galerinha, vou te dar 2 minutinhos para você anotar e a gente volta já, tá bom? 2 minutos.
Bom, galerinha linda, a gente vai ficar por aqui no nosso primeiro horário, certo? Mas antes da gente finalizar, eu queria saber se ficou alguma dúvida referente principalmente a essa última parte, tá? Caso tenha ficado, anote aí essa dúvida para a gente responder ela no segundo horário. E aí, no segundo horário, a gente vai focar na resolução dos exercícios relacionados a esse tema. A gente vai falar sobre rendimento também, tá? E também a gente vai estar falando sobre os gráficos referentes à potência. Ok? Então, meus queridos, a gente vai ficando por aqui na primeira aula. Voltamos já já. Sai daí não. Tchau, tchau.